Olá! Continuando o nosso tema da semana, idioma, texto e contexto. Hoje, terça-feira, nós temos o subtema repetição, padrões de palavras e significado. Tradução é datável, tradução tem, vou usar um termo técnico, ela tem entropia, ela perde o sentido original. Tradução tem que ser refeita de tempos em tempos. Quando lemos a Bíblia, observamos que há muitas repetições de frases e palavras em alguns textos. Será que isto tem algum significado? Foi intencional? Ou foram erros de alguns tradutores? A tradução, ela é uma ótima coisa, porque dá a cada povo, na sua língua nativa, a palavra de Deus. Mas inspirado mesmo é o original. Olha só o trecho desse filme, é do filme Lutero, de 2003, em que mostra o momento em que o Lutero está traduzindo a Bíblia para o alemão, para a língua nativa dele. Como vai o trabalho? Complicado. Palavras são como crianças, quanto mais você cuida, mais exigem de nós. Veja este versículo de São Lucas: é vontade do Pai que nada se perca, mas em nosso idioma vontade denota força, desejo, submeter alguém à sua vontade. Mas no original em grego é uma palavra de 3 letras, que denota paixão, fogo, órgãos internos, quer dizer amor, desejo, até desejo carnal. A linguagem da Bíblia deve ser igual a de uma mãe falando com o filho. Tá vendo aí, gente, a dificuldade que é? E é claro que Lutero teve muitas outras dificuldades, mas no filme foi citado só essa. O grande problema que eu vejo aqui é que a pessoa compra uma Bíblia, acostuma com ela e passa a julgar outras traduções a partir daquela. Desde que eu lembro, sempre que eu vejo alguém dizer que outra tradução é ruim, ele está usando a dele como referência. E a melhor tradução de todas é a dele. Ah, Ricardo, qual Bíblia é a sua? Bom, eu tenho em casa 13 Bíblias, 9 traduções diferentes, e eu leio todas. Eu vou preparar um estudo bíblico, uma exposição bíblica, sempre que eu posso, eu leio todas as traduções dos versículos que eu vou estudar, que eu vou citar, para que isso possa me ajudar a entender o sentido original. De acordo com o bacharel em teologia, no pensamento hebraico, existem diversas maneiras de expressar ideias que reforçam o significado e enfatizam a importância de conceitos. Ao contrário das línguas europeias, o hebraico não possui sinais de pontuação no idioma original. Por isso, na estrutura do idioma foram desenvolvidas outras formas de comunicar essas ideias. Aí, Luciano, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma outra característica da literatura hebraica, que é a repetição como um padrão. É interessante isso, né? Repetição como um padrão. Por que eles tinham esse costume, a mente hebraica, pensando dessa forma? Hoje, se a gente pega a repetição, a gente vai fazer uma redação, né? Se você repete muitas expressões, muitas palavras, sua nota vai ser 0, né? Mas para aquela cultura, principalmente na forma do narrador ele contar as suas histórias, ele utiliza a repetição como um recurso literário. E isso para produzir ênfase, chamar atenção para alguma aplicação teológica que ele quer fazer. E os exemplos são inúmeros, né? Já que 2/3 da Bíblia são narrativas, né? Então, se esse é um recurso próprio da narrativa, então o que não falta são exemplos. Mas eu gosto de um que é bem familiar para nós, que é a parábola do filho pródigo, né? Quando o filho ele está longe de casa e tal, vem a grande fome, né? E ele quer comer a comida dos porcos, nem isso lhe dão. Ele treina um discurso. Então o texto vai dizer, né, que ele ensaia: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A segunda parte do discurso: já não sou digno de ser chamado teu filho. E a terceira parte do discurso trate-me como um dos seus trabalhadores. E ele ensaia isso e volta para casa. E quando ele volta, o pai corre, abraça, beija e tal. E ele vai então falar o que ele tinha ensaiado. E então repete 2 partes do discurso, mas na terceira é quebrado. Então olha só, ele chega e fala: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí quando ele vai falar, olha, trate-me como um dos seus trabalhadores, o narrador quebra a repetição e ele fala, corta, né? Agora e o pai é quem diz, traz lá o anel, coloca a sandália nos pés. Então o pai não deixa com que o filho fala, trate-me como um trabalhador. Então o narrador ele quebra ali para dizer que o filho já voltou como um filho, não como um trabalhador.
E essa é a estima que o pai tem por ele, né? Então, você tem repetições acontecendo, mas só que uma quebra também para chamar atenção para um aspecto teológico, né? Nesse caso, a relação pai e filho. A sua visão também sobre esse costume na literatura hebraica da repetição, Edson? É essencial. O que o Luciano falou é muito interessante. Tem um livro muito famoso, foi uma tese de doutorado, exatamente sobre repetições na Bíblia. São as repetições e variações de um autor americano. Então, o Culley, né? Ele vai trabalhar isso daí, ele vai exatamente mostrar como o principal das repetições na Bíblia são as quebras da repetição. Porque o básico da repetição é você enfatizar alguma coisa. Então, você repete a mesma palavra 10 vezes. Então, em Deuteronômio, capítulo 30, você tem o verbo shuv, que é o verbo voltar ou arrepender-se. Você vai repetir, se eu não me engano, 7 versos, você vai repetir 10 vezes a mesma palavra. Poxa, isso é uma repetição de ênfase. Mas nas narrativas, as repetições, elas são mais importantes quando elas são quebradas. Ou seja, através desta explicação teológica, nós compreendemos que a repetição é uma estratégia da linguagem hebraica para dar importância àquilo que se está dizendo ou escrevendo. Por exemplo, quando lemos Gênesis 1, 26 e 27 e Isaías 6, 1 a 3, vimos que algumas palavras são realçadas por diferentes conceitos introduzidos por meio da repetição. Em Gênesis, a palavra criar é repetida 3 vezes no mesmo versículo. E em Isaías, a palavra santo foi repetida 3 vezes também. Assim, uma das maneiras pelas quais o escritor hebraico podia enfatizar um atributo de Deus era repeti-lo 3 vezes. À medida que o relato da criação chega ao ápice da divina obra criativa, o texto enfatiza a importância singular da humanidade criada. O termo é bara, criar. E onde esse termo aparece nos versículos, ele sempre está se referindo a Deus, mostrando assim que somente Deus tem o poder de criar sem nenhuma matéria pré-existente. Já na visão de Isaías, os serafins que aparecem lá no texto repetiram as palavras Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, verso 3. A ênfase está na santidade de um Deus maravilhoso, cuja presença enche o templo. Vimos também a ênfase na santidade de Deus quando Isaías, o profeta, esteve na presença do Senhor e disse: ai de mim, estou perdido. O texto está em Isaías 6, verso 5. Em Daniel, capítulo 3, há uma repetição também da expressão imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Daniel 3, 1 a 3. Aqui nesse texto há uma repetição mais tensa. A palavra e a frase aparecem 10 vezes no capítulo para contrastar a ação de Nabucodonosor em desafiar a imagem que Deus lhe havia revelado por meio de Daniel. A ênfase aqui, então, é a atitude de Nabucodonosor de querer ser igual a Deus ou superior a Deus. Ele não aceitou ser a cabeça de ouro, conforme estava no sonho, revelado por Deus através de Daniel, e disse: então construirei uma estátua no campo de Dura, mostrando que eu sou a cabeça, o peito, a cintura e os pés, todo de ouro. Mas isso mostrou apenas mais uma tentativa do ser humano tentando ser Deus e ser adorado, em contraste com o único Deus verdadeiro, único, digno de adoração. E esse entendimento dos textos que nós acabamos de explicar só foi possível por conta de conhecer a forma como tudo foi escrito no original, quais eram os costumes dos escritores hebreus
e quais eram as estratégias do idioma, da língua, ao ser então expressa no papel. Ou seja, cada vez na Bíblia que nós encontramos um versículo onde há repetição de palavras, significa que o autor está dando uma ênfase, chamando a atenção do leitor para o texto, que ali há algo muito importante a ser considerado. Como vimos, as Escrituras testificam de Cristo. Acima de tudo, elas nos falam de Jesus. Falam dele como Salvador, com a nossa vida e a nossa esperança. Examinemos o tesouro celeste, o Santo Livro, e seremos levados a Cristo, o tesouro dos tesouros. Os que aceitam Jesus como Salvador e nele põem a confiança, encontram descanso para a alma.